Fala pessoal, boa noite a todos, professor José Augusto, no nosso bate-papo. E aí, bora conversar? Esse bate-papo é um momento que eu resolvi fazer para a gente poder mostrar um pouco da nossa equipe. O objetivo dele realmente é a gente estar interagindo, conversando com vocês sobre futsal, trazendo aqui vários convidados, tá bom? Então, desde já, sintam-se todos convidados, convidem seus amigos aí. E estamos aqui aguardando o nosso colega, professor Rafael Cartacho. Vamos aguardar mais o pessoal entrar aí. O intuito desse bate-papo, como eu já falei, é a gente crescer dentro do futsal cearense, mostrar o meu trabalho, buscar parcerias, o pessoal que tiver interesse em estar com a gente, é aquela frase, a gente crescendo, você cresce junto com a gente. Então, quero aqui convidar você, que a gente pode fazer uma visita no seu estabelecimento, enfim, estamos em busca de apoio para a gente poder desenvolver um bom trabalho. A gente vem enfrentando algumas dificuldades devido à falta de estrutura, nesse período da pandemia estamos todos em casa, então aos poucos a gente vai encaminhando aí e vamos trabalhando. Estamos trabalhando todos os dias, conversando com os atletas, fazendo os treinos pela plataforma e vamos seguir. Quero agradecer a todos que vêm seguindo nossas redes sociais, acompanhem nosso bate-papo, vai ser imperdível com um grande profissional e amigo, professor Rafael Cartacho, tá bom? Só aguardando aqui a entrada dele, vamos ver se ele já está pronto, já está aqui. O pessoal vai entrando aí, a gente vai acompanhando. Boa noite a todo mundo. E aí, meu irmão Augusto? Que alegria vê-lo, meu amigo. Tudo bem, Rafael Cartaz? Tudo em paz, meu irmão. Graças a Deus, tudo em paz, tudo caminhando. E é um prazer revê-lo, né? Agora de forma virtual. Onde a gente sempre bateu muito papo presencialmente, hoje vamos bater um papo virtual, né, meu irmão? Saudade de ver você, cara. Como é que você tá? Como é que tá a família? Esse momento de pandemia que nós estamos passando aí. Cara, assim, o momento é de preocupação no modo geral, né? Porque a gente se preocupa com a nossa família e com os demais, né? As pessoas todas que estão à mercê, né, da questão da pandemia. E a gente está tomando as precauções necessárias, né? Tomando o cuidado necessário. Tem uma bebê agora que nasceu de 2 meses, tá com 2 meses, né? Então é sempre um cuidado redobrado aí para que a gente possa se manter saudável, né? E fazendo a nossa parte, tentando ajudar quem também precisa, né? Quem está necessitando de auxílio, de ajuda, eu acho que o caminho é esse daqui para frente, né? É isso aí. Cara, para mim é uma honra muito grande estar recebendo você aqui. Estou com muita saudade de ver pessoalmente, porque a gente construiu uma amizade muito bacana. E assim, Rafael, vou explicar um pouco desse bate-papo que eu criei aqui em casa, nesse período. Você sabe que eu trabalho com futsal há um bom tempo. Então, o objetivo realmente é como eu estou te mostrando aqui. Você está vendo a marca da minha equipe. Aqui é um espaço na minha casa, mas o objetivo é justamente dar uma continuidade que eu já venho fazendo há muitos anos, desde a época do interior, eu já iniciei projetos sociais, e tenho esse propósito de formalizar uma equipe de futsal adulta, seja masculina, seja sub-15, sub-17, a gente vai deixando de acordo com o que Deus vai providenciando, né? Então, quero desde já lhe agradecer, sinta-se em casa. Mais uma vez, fico muito honrado pelo convite, tá bom? E até assim, Augusto, a gente, no meio desses nossos bate-papo aí, eu participei um pouco desse sonho, né? Você muitas vezes compartilhou as suas ideias, sempre mostrou ter uma visão muito ampla, assim, no sentido de que não é só porque vai ser um projeto que
que não vai ter um incentivo financeiro e tudo, mas sempre mostrou ser um cara muito centrado, muito bem organizado, e aí é questão de tempo para o sucesso da equipe ser cada vez maior. E com certeza, partindo de você, eu sei dos valores que está envolvido atrás disso. Não é só o esporte em si, não é só a prática do esporte, o sentido competição, é muito mais assim, outras coisas que tem por trás disso, né? Eu tive a oportunidade de ver o quanto você ajuda as pessoas do seu clube, e às vezes que aqueles que estão precisando de um auxílio, de uma ajuda, você sempre corre, vai buscar um auxílio, uma ajuda. Então, é realmente muito louvável nesse sentido de você. É perfil seu, é a sua cara. Assim, quem conhece você pessoalmente sabe que você é um cara do coração enorme. Então, isso daí é só uma parcela, é só uma coisa a mais aí. Fiquei até sem palavras agora, cara, do elogio, mas eu sou um cara muito aguerrido nas minhas coisas, não desisto muito fácil, não. E o que eu percebo, Rafael, é que aqui em Fortaleza não tem Fortaleza, mas com os anos vão passando, a gente vai vendo, principalmente iniciando no futsal amador, né? Projeto social, a gente encontra muita dificuldade. Mas é isso, cara. Meu amigo, para a gente começar, quero agradecer a todo o pessoal que está online aí junto com a gente, seus convidados, seus amigos, meus amigos, atletas. Gostaria que você se apresentasse aí. Quem é Rafael Cartacho? Pai, amigo, e professor Rafael Cartacho. Já comecei logo com duas observações aí, duas perguntas, tá bom, meu amigo? Fique à vontade. Assim, eu sou um cara muito família, né? Assim, eu sou uma pessoa que valoriza muito essa questão da família, essa questão da amizade. E por onde eu passo, assim, todos os locais que eu vou, se é trabalho, se não é trabalho, eu sempre tento tratar as pessoas como se fossem pessoas da minha família, tratar bem, né? Com respeito, com carinho. Então, eu sou muito dedicado, né, no sentido familiar mesmo, de amor, de dedicação às minhas filhas, né? Agora são duas, a minha esposa, né? Então, todos os meus parentes. Quem me conhece assim no sentido de família mesmo sabe, identifica logo que eu sou uma pessoa muito família, que gosto muito de estar junto, eu gosto desse afeto, do carinho e tudo. E muito disso eu levo para o lado profissional, né? Então, assim, os meus alunos, a gente acaba tendo esse laço de família, porque eu trato eles como se fossem da minha família, são pessoas que eu trato com carinho, com atenção, porque a gente, apesar de hoje não estar trabalhando com preparação física, mas que aí a gente vai até concordar nesse aspecto, né? Porque a gente, como trabalha com esse lado social e a gente atende pessoas com vulnerabilidade social, a gente acaba tendo que dar um pouco mais de atenção, de carinho. Não é só o ensino do futsal, não é só ensinar sistema de jogo, movimentações, fundamentos. Não, a gente tem que trabalhar o lado social, né? E o lado afetivo é influenciado diretamente. Então temos que trazer isso para a prática, no caso. Então eu sempre tento trazer fazer esse link. Como profissional, assim, formado em 2011, né? Me formei em 2011 pela Estácio FIC, em Educação Física. Fiz especialização em Atividade Física e desde a época da graduação eu já buscava o lado profissional, de trabalhar e tudo. Então eu já trabalhei com só tudo, né? Na Educação Física ele te dá um leque tão amplo que até você encontrar, às vezes, um local e às vezes se identificar mais com uma determinada atividade, você trabalha com muita coisa. E às vezes até você se identificando com uma coisa, às vezes gera uma oportunidade assim, agora apareceu uma oportunidade muito boa para trabalhar com outra coisa totalmente diferente. E aí às vezes a gente acaba topando. E então, já trazendo para o lado de preparação física, eu comecei em 2010, aí foi numa grande escola, porque não tem como eu dizer de outra forma, porque você pegar e estagiar e trabalhar no profissional do Ceará em 2010, onde ele estava na primeira divisão, onde você
via jogadores de primeira qualidade, assim, são jogadores que acostumaram a jogar o alto nível do campeonato, né, do Brasil. Então, eu comecei em 2010, tive muita vivência, muito aprendizado, aprendi muita coisa com o fisiologista, o Lucas Oax, o Djalma Neto, o Júnior Fontoura, e já na reta final do campeonato, né, onde o grupo assumiu o Dimas e tudo, eu já estava mais próximo da preparação física, né, já auxiliando propriamente dito o trabalho. E aí, daí, a carreira dentro da preparação física, depois que você começa com uma grande escola dessa daí, abre várias portas, né? E aí eu fui Caucaia, Maguari, Guarani de Sobral, Maracanã, onde eu fui campeão em 2012, da segunda divisão, a gente conseguiu acesso e campeão. De 20 partidas, a gente perdeu 2 partidas, a gente fez um time muito bom, assim, realmente um time de alto nível, de primeira qualidade. E aí os 2 últimos clubes foram em 2014, onde eu voltei ao Maracanã e finalizei o último clube no União Floresta, que era o começo do Floresta que tem hoje, né? Estavam começando a construir aquela estrutura física que tem hoje, todo aquele investimento que foi feito. E aí já trabalhei como professor universitário. E hoje eu tô no SESC, né, exclusivamente ao SESC, dedicado ao SESC, onde eu desenvolvo mais esse trabalho ligado ao futsal, ao trabalho com jovens, né, crianças e jovens, e com pessoas com deficiências. Aí é onde eu te falei, porque eu trabalhava com preparação física, atleta de alto rendimento, uma metodologia de trabalho totalmente diferente do que eu trabalho hoje, né? Então, por isso que a questão é a oportunidade. Às vezes surge a oportunidade, você tem que pesar na balança, né? Depois eu posso até falar sobre esse assunto, talvez você possa puxar um pouquinho depois, e o porquê, enfim, que teve essa transição, mas depois a gente pode conversar um pouco mais. Rapaz, é uma vivência muito, muito bonita, né, cara? Muita vivência bacana, tem um currículo muito massa. Mas o que eu mais admiro em ti, cara, nesse período que eu te conheci, tanto o profissional, tanto o caráter como pessoa, como o grande profissionalismo como um professor de educação física. O período que a gente trabalhou junto, 5 anos, quase 6 anos, eu devo muito a ti, tanto a ti, quero aqui também deixar o meu obrigado, não só a você, mas a Tiziana também, e aos outros colegas também que a gente trabalhava, aquela turma que eu trabalhava de sábado ali. Para mim, eu acho que foi um dos maiores presentes que eu já ganhei. Então, a você, cara, assim, é realmente só gratidão, só agradecer mesmo. E, Rafael, assim, a tua vivência, está conseguindo me ouvir direito aí? Tá show de bola. A tua vivência dentro do esporte, a tua família, ela veio de esportistas, você já nasceu dentro de uma família de esportistas. Cortou um pouquinho, o José, Augusto, pode repetir só a pergunta? Em relação à tua vivência dentro do esporte, dentro do futebol, você teve uma vivência dentro do... Chegou a ser atleta, a sua família, ela tem uma vivência dentro do esporte? Cara, é incrível que pareça assim, não. A gente, por parte de família, ninguém teve questão de atleta e tudo mais. O pessoal gostava mais de estudar, inclusive professor que não falta. Rapaz, a minha família professor é um monte. Todo mundo puxou pro lado de professor, mas o lado esportivo não. E aí é onde veio muitas pessoas, com certeza vão concordar comigo, os profissionais de educação física, boa parte, que não foi atleta, é porque vivenciaram a aula de educação física e amaram as aulas, a parte esportiva e tudo mais, então se identificou com aquilo então foi justamente isso que aconteceu comigo. É tanto que na minha transição já do ensino médio, eu ainda fiz 1 ano e meio de curso de técnico de informática, né, e tudo. Porque ainda tinha aquela confusão, vou para informática, vou para educação física, e só depois de 2 anos assim que eu fui entrar na universidade mesmo e fazer educação física, né? E me arrependo em nada, viu? Bacana, bacana.
Cara, a Glau Cartacho é tua esposa? É, minha esposa. A esposa está online aqui, agradecer o pessoal que tá ao vivo aí, a esposa do Rafael, Adriano, Viu? Paulo Henrique, Diego, Diego Lima, Mário Costa, Débora, o pessoal que está aí ao vivo acompanhando Entrou meu a nossa cunhado aí live aí, a agora. gente vai. Entrou meu cunhado, entrou o Roberto, um amigo meu. O Gustavo foi meu atleta, o Gustavo Lisboa, grande zagueiro. O Ednardo Ripardo aí, nosso colega lá do Sesc, o Ed, lembra do Ed? Lembro, Pois é, sim. o Ed, o Henrique, a Rebeca, todo mundo aí. O Derek é um amigo lá do Sesc de Curitiba. Galera 10 aí comparecendo aí. Cara, eu queria. Você já deu uma adiantada aí na questão que você já falou da tua transição para o treinamento esportivo. O clube de início, Rafael, que tu começou, tu chegou a lecionar, antes mesmo de começar nessa área de preparação física, chegou a ter assim, alguma experiência em sala de aula, algo assim? Assim, de aula propriamente dita, não. Assim, eu tinha mais educação, não peguei aí no segundo tempo, não, mas o mais próximo que eu cheguei foi do projeto Mais Educação, né? Que teoricamente é uma atividade escolar, né? Dentro da escola, não, mas não como educação física escolar. Era lado esportivo, só que dentro de uma escola e com o lado educacional, né? Não tive esse lado educacional. Aí natação, mas tudo. A educação lá educacional já foi no período, já final de 2011, quando eu já estava formado, e eu já estava final de 2011 para 2012, que aí já foi também o projeto de segundo tempo como professor temporário de Maracanã. Cara, e aí você já deu um pontapé inicial. Eu queria que tu falasse para a gente aí o início dos teus trabalhos, se foi em categorias menores, se já foi em clubes grandes, todos os clubes que você falou. Eu queria que você, se fosse possível, falasse um pouco de cada um aí, porque você, como você já citou, realmente você tem um currículo aí, uma vivência muito grande. E a gente sabe também, claro que você já com certeza vai implementar, a questão da diferença do tipo do Guarani de Sobral ou do Guarani para o Ceará, para o Maguari, né? Queria que você falasse um pouco dessa tua vivência dentro do todo esse currículo dentro do futebol cearense. Legal, assim, o que eu primeiro queria destacar assim é porque, e eu falo muito para meus alunos, porque a gente vive pela mídia televisiva, né? Então, infelizmente, os jovens, eles veem na televisão aquele atleta que mudou a realidade da família, porque jogou futebol, porque tinha talento, porque joga em grandes clubes e tudo mais. Mas o que eu tento mostrar para eles é que requer muito esforço, muita dedicação e que aquele pessoal ali, ela é minoria, é a minoria, a minoria. Eu acho que, eu vou dizer assim, lógico, eu vou dar um chute porque eu não tenho um dado estatístico, mas esse pessoal aí não representa 10% dos atletas, vou falar só dos profissionais, né, fora os amadores, dos atletas profissionais que ganham algum dinheiro no esporte ligado ao, falando sobre o futebol especificamente, né? Então, é apenas 10%. Então, quando eu for falar um pouquinho dos clubes, aí eu vou falar de diversas situações que mostram como é difícil, não é fácil, não é fácil. Então, assim, depois que eu saí do Ceará em 2010, eu tive a oportunidade de começar já como profissional. Então, foi um desafio, mas pela base que eu construí e por ir buscar também o conhecimento, né? Eu consegui fazer um bom trabalho. Um bom trabalho onde eu permaneci no clube lá. Agora, onde o primeiro clube foi o Calcaia, né? Para explicar, né? Então, o primeiro clube foi o Calcaia. E aí já começou assim, eu saí do Ceará, que tinha uma. Ó, é incrível a diferença. É Cultura, incrível, é incrível.
Mas, enfim, é, quando eu cheguei no Caucaia para trabalhar e tudo, a gente não tinha o básico. Por que, que a gente não tinha o básico? Porque todo o material que tinha de treino era do treinador. E o treinador, depois de 3 rodadas, foi mandado embora. E aí, o cara levou o material dele e eu fiquei sem nada para trabalhar, né? E aí, assim, eu vou até falar porque acaba sendo engraçado, porque o estádio não tinha o estádio que tem hoje, aquela beleza toda. E a gente treinava nos campos de subúrbio. A gente pegava, tinha um top, os caras levavam a gente pro treino, e a gente ia os campos lá do pessoal amador, do esporte amador, e só tinha água para beber, só treinava meio período, e eu marcava os campos de treino com umas quengas de coco, os caras iam tirar manga para comer. Mas era. Eu tenho certeza que clube amador oferecia 3 vezes melhor a estrutura que era ofertada num time que estava disputando a segunda divisão do Campeonato Cearense. Né? E é tanto que às vezes. O pessoal vê tudo aquilo e acha que é uma maravilha, né, Rafael? Exatamente. E os jogadores do Caucaia, tinha jogador acostumado a jogar. Até, tinha um cara que jogava com a gente, o Kelvin, uma canhotinha do caramba. Jogou Corinthians na época do Vampeta, Edilson. O cara, ele com 19 anos jogou num time desse daí, da época da década de 90 e tudo. E o cara jogando ali no subúrbio para ganhar um trocado, né? Porque não dá nem para dizer que é um dinheiro, né? Às vezes, se for pensar, não dava nem um salário mínimo na época. E aí os caras tiravam a gente ia pro treino. E a galera do racha tirava a gente do treino, entendeu? Pro campo dos caras, ei, galera, sai aí, vamos jogar nosso racha, né? E aí a gente foi numa escalada, a gente veio pro Maguari. E aí no Maguari, as dificuldades, elas diminuíram um pouco, né? Inclusive o treinador, que eu tive um grande prazer, porque eu acho que profissionalmente a pessoa trabalhar tendo um treinador, o Mirandinha, né? O Mirandinha, o primeiro brasileiro a disputar, a jogar numa liga inglesa, porque o inglês não gostava do futebol brasileiro, do atleta brasileiro, e muito por conta da questão da obediência tática, né? Porque o inglês ele é muito obediente taticamente, então se o cara for negócio de criatividade, no improviso como o brasileiro utiliza, eles não gostavam muito na época. E o Mirandinho foi o primeiro cara brasileiro a disputar o campeonato inglês e tudo. Então, ele era o treinador da época. Se eu não me engano, ele tinha sido campeão com Fortaleza, como treinador de Fortaleza, alguns anos antes. Então, um cara com uma vivência, uma bagagem muito grande. A gente formou um time, Augusto, mas era um dos melhores times. Muito jogador acostumado a jogar aqui no Campeonato Cearense e tudo. Mas, infelizmente, cara, é assim. Você vai com certeza vai concordar comigo. Por que o Caucaia, naquele ano, ele foi rebaixado? Logicamente, o quê? Não tem estrutura, o cara bebe água, só treina meio período, não tem campo para treino. Aí, por mais que ele receba uma mixariazinha, mas o cara não tem condição. Como é que eu, como preparador físico, vou conseguir tirar o melhor daquele cara, se o cara só tem água para beber? Né? Lá no Maguari, eu consegui algumas coisinhas a mais. Mas aí qual foi o grande outro problema? Não tinha pagamento, os caras não recebiam, entendeu? Ficou só na promessa. Ah, vai receber, não, vai receber. E aí chega um momento que o atleta larga, não tem pra onde correr, se o cara não tem dinheiro nem para pegar o ônibus para ir pro treino. Então, aí daí eu vim pro Maracanã. Aí por que eu fui campeão na segunda divisão? Primeiro, a gente montou um grande elenco. Segundo, estrutura, cara. Olha, a gente tinha só tudo. Se eu dissesse assim, tô precisando de proteína, de BCAA, academia, gelo para depois do jogo. Então, tudo que eu pensava e eu queria, eu tinha. Então, eu conseguia extrair o melhor do atleta. Porque não adianta dar uma sobrecarga, botar o cara para dar o melhor dele no treino, e se eu não ofereço depois um suporte para ele se recuperar da carga de trabalho, né? Então, e aí no Maracanã, que eu falei, são de 20 partidas, você perder apenas 2, é um senhor campeonato. É um senhor campeonato. Onde a gente foi campeão com algumas rodadas de antecedência. Inclusive,
para um preparador físico, você tratar esses números. Porque mesmo assim, com toda essa estrutura, ela ainda é muito limitada. Por quê? Porque se você for num clube grande desse, você tem pelo menos 3 preparadores físicos, você tem um fisiologista, você tem um nutricionista, você tem toda uma equipe montada para dar suporte ao atleta. E lá é o preparador físico, é o fisiologista, é o preparador físico, é o nutricionista, né? Então o cara tem que se preocupar com N variáveis e mesmo com todas essas dificuldades, a gente só teve um atleta lesionado por lesão muscular e os demais eram pancada, choque, tudo. Então, para você entender que como o trabalho foi bem encaixado. Por quê? Porque também tem que ter o treinador ele tem que ouvir o preparador físico, no sentido de trabalho, eles têm que pensar junto. Ainda tem essa questão, né, Rafael, que às vezes o preparador físico ele não gosta do trabalho, ou, desculpa, às vezes o treinador ele não é muito de estar, e eu acredito que tem que estar em conjunto os dois ali, né? Não, sem conjunto não dá certo, não vai para canto nenhum. Inclusive, né, agradeço demais assim, a oportunidade que ele me deu, né, o Argel dos Santos, né, que foi um grande treinador aqui no estado do Ceará, que faleceu, né, e é um cara que ele ganhou só tudo aqui no estado do Ceará, é um homem que é referência, tanto com títulos das divisões do Campeonato Cearense, como acesso, então um cara assim, e um cara muito do coração muito grande, assim, um cara muito do bem, e a gente encaixou um trabalho muito bom em 2012. E aí, em 2013, a gente estava esperando voltar para o Maracanã, mas sabe quando é um clube de prefeitura. Então, o clube de prefeitura ele tem uma outra variável, entendeu? E como é uma dificuldade diferente, certo? Não vou entrar em mérito, mas enfim. Aí a gente não foi chamado, olha, o time todo mundo aguardando ele voltar para agora. Se tu subiu o time com essa campanha, tu espera o quê? Que a equipe volte, né? Os atletas, a comissão técnica, enfim. Foi todo o trabalho realizado. E aí, com essa questão de prefeitura e tudo mais, a questão política e tudo envolvida nisso, aí a gente não voltou e aí foi onde eu fui pro Guarani de Sobral em 2013. Aí, devido ao Argel, o Argel foi para lá pro Guarani de Sobral e eu fui. E aí a gente vai para outro ponto, porque existe uma coisa que é valorização da profissão e do profissional, que eu creio que todos têm que ser assim, todos têm que fazer assim. E aí, por conta de alguém, eu saí daqui, porque eu resido em Calcaia, né? Então, saí daqui para Sobral e foi firmado para mim o seguinte, ó, você vai ganhar X. Então, se a pessoa diz assim, ó, você vai ganhar X, automaticamente eu digo, não, tá certo, esse valor tá bom para mim, tá correto dentro da condição de trabalho, né? Dentro do que eu imagino. E quando eu chego lá, depois da primeira partida, a gente já fez um bom jogo, vencemos o jogo e tudo. Aí me disseram, ó, não, você agora vai ganhar Y. E aí eu disse, não, pois então pra mim não dá. E aí eu cumpri mais um jogo e vim embora. Ó, pra mim não dá, não tenho condições e tudo, eu tenho que manter a ética, né? A gente falou, ética profissional, valorização do profissional e da profissão. Porque aí, se todos fizessem assim, provavelmente a gente tinha uma profissão até mais valorizada. Porque o preparador físico... Olha, o preparador físico o treinador hoje tem que fazer contrato para poder ter o treinador, contrato no mínimo 3 meses. O jogador tem que ter o contrato no mínimo 3 meses. O preparador físico é só no boca a boca, na palavra, né? Então, se a gente não começar a fazer isso, essa questão da valorização do profissional, aí o negócio desanda, vai continuar assim, né? Aí, qualquer pessoa que formar vai poder dar uma aulazinha ali de treinamento físico, né? E aí a gente vai concorrer, sabe o quê? A gente vai concorrer com um cara que não é formado, tem a vivência e vai para uma praça da aula de funcional. A gente vai concorrer com esse cara, porque você não busca conhecimento, você não busca se valorizar, então, infelizmente, a competição vai ser com um cara que não é formado. Aí, Augusto,
2014. Aí, em 2014, eu voltei para o Maracanã. A gente fez um campeonato mediano. Sim, a gente nem caiu, nem subiu, nem fez um bom campeonato assim, excelente. 2014, a gente foi para o União Floresta. E aí vem para o outro ponto ligado ao esporte no estado do Ceará, que eu acredito que não é só no estado do Ceará, em vários outros estados. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no estado de ter estrutura para os clubes, oferecer condições para o clube. Porque ou o clube ele é de prefeitura, onde a prefeitura investe um dinheiro, ou é de algumas empresas que ajudam ali com uma coisinha, ou então, como tinha o seu Vanô, que era do hospital da Uniclinic, né? Que investia lá no time do futebol do Uniclinic, enfim. Ou você está ligado a um empresário que consegue fazer um bom investimento, como tem hoje o Floresta, né? O Teixeira Tecidos lá e tudo, faz um bom investimento, ou você depende da prefeitura, enfim. Aí o que aconteceu? A gente foi disputar um campeonato da terceira divisão do Cearense que só tinha 6 clubes. Era 6 clubes, eu acho. Enfim, um campeonato não, desculpa, 4 clubes, onde dos 4 subia 2. Aí faziam 6 jogos. Então, olha o nível. Quantos clubes no estado do Ceará tem? Tem muitos. E aí, como não tem estrutura ao ser ofertado, os times nem conseguem nem se inscrever. E os que se inscreveram, muitas vezes, o atleta joga de graça. Por quê? Porque ele quer aparecer, ele acha que é uma vitrine, é uma condição de jogar e tudo mais. Aí joga de graça, aí o cara já não oferece a estrutura necessária, mesmo sendo de graça. E aí é uma bola de neve, cara, uma bola de neve. E aí, enfim, algumas questões lá, a gente mesmo com eu digo para mim assim, que foi o melhor time que eu vi, assim, que a gente juntou, assim, de ter um elenco assim que eu nunca tinha trabalhado num clube com tanto jogador bom. Teve inclusive o zagueiro, o Igor, que jogou recente, assim, acho que 2 anos atrás jogou Sport na primeira divisão. Muitos jogadores conhecidos. Enfim, o Maxwell que é o samurai, né? Alguma galera conhece aí o pessoal do CSA e tudo, o cara que tá fora hoje. Então, a gente tinha um elenco do caramba, mas por algumas questões, mesmo com 4 times, o time ainda não subiu, né? Subia 2, né? Mas enfim. E aí, cara, por que eu parei? Aí é onde eu vou chegar no ponto-chave. Justamente por conta de não oferecer estrutura. A minha filha nasceu em 2014 e aí eu tinha que decidir. Ou eu tomava uma posição de eu trabalhar numa coisa que é mais certa, ou eu ficava pulando de clube em clube e ganhando uma mixaria aqui e outra acolá. Por quê? Porque o contrato, como não tem contrato, aí eu saio assim. Primeira divisão, muito jogador do campeonato cearense é assim. Assim como é o preparador físico. Apareceu um clube da primeira divisão. Aí o cara vai lá e faz um contrato do período da competição. Aí acaba a primeira divisão, ele vem para a segunda divisão e faz um contrato para trabalhar na segunda divisão. Aí acaba o da segunda, vai para a terceira. É só assim que ele consegue passar 1 ano empregado. Só que você não pode ficar contando com, vou conseguir o contrato ali, eu vou conseguir. E aí eu decidi dar o fim, olha, para mim não dá, eu não tenho condições, eu tenho que estudar minha filha e tudo mais. Apareceu algumas propostas, mas aí naquele momento eu pensei, não, é a minha filha e tudo. E aí, ano passado, 2019, eu voltei a trabalhar no futebol, mais prestando consultoria, fazendo trabalho de fisiologia e análise de desempenho no Sub-20 do São Gerardo, né? Onde a gente também fez uma boa campanha. Inclusive o treinador hoje é o treinador do Ferroviário, o Ramon, Sub-20, enfim. É história pra caramba, né? É muita coisa, né, cara? Um conteúdo bem, muito bacana. Cara, não são realidades que, como você falou, você teve que analisar todas as. Foi bom ter passado por cada situação, porque é aquela questão que você falou. É importante hoje em dia, isso que você falou, a questão do profissional se valorizar, Rafael, porque muitos
principalmente a nossa área, que é a área de educação física, as pessoas que acham que faz uma faculdade de nome, aquela coisa, a pessoa se torna melhor do que o outro. Então, é uma das coisas que eu costumo dizer, falo muito para os meus alunos, e você até citou no assunto, que eu, como professor de educação física, eu nunca procuro ser melhor do que o outro. Eu procuro sempre ser melhor do que eu, me qualificar, me atualizar dentro do mercado, porque o mercado ele é uma gramática, ele está sempre se atualizando e você tem que acompanhar. Então, cara, essa dica que você falou, Rafael, é para aqueles professores que estão começando agora, que almejam trabalhar na área de preparação física, como personal, em academias, bom, enfim, cara, é a questão da valorização. Valorização. Aí o cara se empolga porque vai trabalhar numa academia de ponta e ele tem lá 30 alunos só para ele. O cara não consegue fazer um trabalho diferenciado. Então, fica assim uma dica para o pessoal que está acompanhando aqui a live, porque realmente é uma vivência que eu vou contar histórias muitas ainda pela frente. Teve uma pergunta de um rapaz aqui, Rafael, que eu vou aproveitar e fazer ela agora. Inclusive, o meu preparador físico aqui da minha equipe, o Isaac, personal, é um cara também muito competente. Depois eu vou mostrar um pouco do trabalho dele para você. Ele perguntou aqui, cara, qual foi a tua... Eu tenho uma pergunta muito parecida com a dele, mas eu já vou encaixar assim. Dentro de todos os clubes que você trabalhou, teve algum contratempo em relação a alguns atletas e alguns treinadores? E qual foi a tua maior dificuldade dentro desse período na tua profissão, na área como preparador físico? Beleza, vamos lá. Eu entendi. Ligado, a gente tem dificuldades, a gente vou citar até algumas, né? Ligado a atleta, eu tive dificuldade, não com um atleta específico, mas, exemplo, o de 2014 do União Floresta, é que não te falei, era o melhor clube, era o melhor time que nem a primeira divisão do Campeonato Cearense teria, depois de Ceará, Fortaleza, enfim, algum Ferroviário, teria um time com tanto jogador bom e com a condição de trabalho como tinha o União Floresta naquele momento. Só que eu acredito que passou na cabeça do atleta, do grupo, que como era 4 times e subia 2, acabou aquela coisa assim, isso aqui tá tranquilo e tudo mais. Então eles perderam tanto o foco, eles não tinham tanto compromisso no sentido, terminou o treino, o cara vai para casa, descansar, não, o cara ia para um canto acolá, né? Faltou para eles a questão do compromisso, né? Olha, ganhando bem. Só para ter uma ideia, os caras foram jogar a terceira divisão do Campeonato Cearense, e quem tem esse conhecimento, quem entende sobre isso, vai dizer que é um absurdo. Mas tinha jogador ganhando R$4.500 de salário para jogar a terceira divisão do Campeonato Cearense. E os caras não valorizar isso, entendeu? Então, aí ficou naquela coisa, são 4 clubes, a gente sobe, porque só sobe 2 e tudo. Nós temos um elenco forte e tudo, então faltou o compromisso de alguns que refletiam no grupo, entendeu? E, então, assim, eu não tive problema especificamente com o atleta. Com o treinador, eu tive com o treinador em 2014, mas não foi o do União Floresta. Mas era ligado a ideias. Exemplo, se eu chegar para você, eu tenho todo um conhecimento da parte fisiológica do corpo, né? Então, o preparador físico ele tem que entender sobre as cargas de treino, né? Os volumes, intensidade, tudo isso. Ele tem que ter todas essas variáveis controladas. E aí, quando você chega com um treinador que quer fazer um coletivo, 2 tempos de 45 minutos, aí você tem que dizer assim, cara, é inviável. Você não vai conseguir tirar do atleta, você não vai conseguir visualizar no atleta, ou então no seu esquema de jogo, em 2 tempos de 45 minutos, coisas que realmente vão mudar a sua condição de jogo. Tu vai cansar o atleta, porque onde é que existe o cara fazer um jogo, mesmo tempo de um jogo para um coletivo? Então, por mais que eu chegasse e falasse,
não recebia de volta assim esse feedback, entendeu? Assim, de dizer assim, não, realmente você tem razão e tudo, vamos seguir a sua orientação. Então, mas não, nunca foi ligado a briga, a discussão e tudo, porque assim, não foge de mim, assim, eu não quebro muito cabeça com isso, entendeu? É, ligado a última parte da pergunta foi o quê? A outra pergunta foi em relação à tua maior dificuldade dentro da tua profissão. Como preparador físico, né? Como Cara, assim, preparador físico. de cara, assim, de cara mesmo, não ter condição de trabalho, cara. Quando você não oferece estrutura, não tem como. Como é que eu vou pegar um atleta e tirar o melhor do cara? Porque o rendimento, o esporte de alto rendimento, é você estar sempre tirando o melhor do cara. É igual as pessoas assim, o cara é um atleta, o cara é saudável. Cara, mas o cara trabalha, ele explora o corpo dele todos os dias. Então não te ilude, porque o cara tem 7% de gordura, 5% de gordura. Poxa, mas o cara tá trabalhando no limite dele. Então, às vezes eu fico até brincando com meus alunos, né? Eu digo assim, porque o jogador tem a mania de andar assim, né? Tipo, puxando da perna, né? Aí eu digo, cara, pro jogador boleiro, aquele cara que quer fazer uma média, tudo bem. Mas às vezes o jogador anda daquele jeito, é porque ele tá com dor no corpo, cara. Então o cara já anda assim, meio cansado, a perna pesada, dolorida e tudo, porque todo dia é puxado o trabalho dos caras, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e vai pro jogo, e descansa, já vai para outro jogo, e aí é jogo em cima de jogo, viagem agora, os caras da primeira divisão, o cara pega viagem direto, aí fica você tá num avião daquele ali imprensado, então não é ligado à saúde. Então, quando você não oferece estrutura para esses caras, como é que eu vou cobrar o quê de um cara desse? Não tem o que cobrar. É verdade, isso é verdade. Até porque essa questão da estrutura, porque assim, eu sempre tive a oportunidade de conversar e acompanhar as suas redes sociais, e você é um cara que está sempre se qualificando, sempre buscando novo conhecimento, adquirir todos os dias. E justamente devido à área que você trabalha, por mais que não esteja hoje mais na prática, mas querendo ou não, necessita porque você trabalha com crianças, com jovens, com adolescentes, com idosos, com adultos, e de uma hora para outra você precisa ter, às vezes, a questão de uma explicação na forma do andar, do chutar a bola, todos esses fatores são importantes, né, para essa parte do treinamento físico. Só agradecer o pessoal aqui, professor Carlos Leandro. A estrutura e material para treino é a maior dificuldade de quase todo profissional na nossa área, infelizmente, né? Em relação a material, Rafael, nos clubes, esse material, tu tinha um material para trabalhar, o material, alguns tipo, no caso, Ceará, você era uma estrutura totalmente diferente. Os outros clubes, um tinha mais estrutura que o outro, outros não. Eu acompanhei até um pouco do teu trabalho na equipe do São Geraldo Sub-20, né? Isso. Lá você viu que você tinha academia, tinha uns equipamentos bem bacanas. Em relação ao material, essa dificuldade, tem essa diferença de cada clube, não tem? Não, tem demais. Essa questão de material físico, né? Que seria material para treino. Eu vou até contar uma situação até que eu acho engraçada, né? O Maracanã, até hoje, a, a rouparia a rouparia móvel. Então o roupeiro leva as cores pro carro dele, aí bota as cores dentro do carro dele, então todo treino ele leva e traz o uniforme, o material, né? Então, assim, essa questão de material, ela é muito limitada realmente. Limitada. A gente quer lá e quer fazer um treino. E aí você quer estruturar um treino, você tem a visão, tem o entendimento do que você vai fazer, então, e aí você chega lá, não tem material para treino. Material, estrutura e tudo. Mas a minha preocupação maior, porque assim, tudo bem, não tem pratinho, não tem
cone e tudo mais. Mas a gente sabe, o profissional de educação física é criativo. Então, isso aí não vai ser um problema. Não vai ser um problema. Agora, se eu não ofereço, vou dizer, para o atleta profissional, talvez assim, para todos era o ideal, né? Mas às vezes o cara, o adolescente, o jovem, tudo, talvez a questão da suplementação não é aquela coisa assim, última, extremamente necessária. Até seria por quê? Porque eles geralmente são pessoas que não têm condição de se alimentar bem, não comem bem, então a alimentação dele é desregulada, não come a proteína necessária para recuperar o músculo após os treinos e tudo mais. A gente sabe isso tudo. Mas o atleta profissional, eu tenho que oferecer essa estrutura de suporte, de suplementação necessária para a melhoria, para a recuperação dele o mais rápido possível. Porque se eu não ofereço, eu não tenho como tirar, puxar dele. Eu não tenho. Eu até fazia o trabalho, exigia dos caras. E alguns atletas que tinham consciência compravam o material deles, proteína, BCAA, enfim, creatina. Os próprios jogadores tiravam do bolso porque sabia que era importante esse suplemento para ele se recuperar após o treino. Então, a questão do material ela é muito, muito ligada a isso. Entendeu? Bacana. Em relação ao trabalho de categoria de base, rapaz, passou por alguma experiência em relação ao trabalho? A pergunta mesmo que eu queria te fazer era, a partir de que momento o trabalho de categoria de base, vamos dizer, sub-9, sub-11, eu acredito que até sub-13, ele já começa a ter esse trabalho de algumas atividades voltadas para esse treinamento físico, ou só a partir dos 15 anos que ele começa a implementar esse trabalho de treinamento? Em termos de carga física, Augusto, a gente tem que observar muito a maturação do atleta, né? Então, um garoto de 9, de 10 anos, ele não tem a massa muscular ainda formada, né? Até a questão óssea também não está bem formada, para eu colocar altas cargas de treinamento de força, né? Academia, alguma coisa do tipo. E se você for ver a atualidade hoje, inclusive até é bom que já puxa esse assunto, atualmente esse trabalho especificamente só de força, ele já não é um trabalho que você aplica diretamente ao atleta. Hoje, o mais importante é você pegar um atleta desse de 9 anos, é você utilizar o treinamento físico com a parte técnica, parte tática, tudo em conjunto. É tanto que, só aqui no Brasil, que ainda tem esse termo preparador físico. O preparador físico hoje ele é um auxiliar. Ele é um auxiliar técnico. Só que ele é um auxiliar que tem um conhecimento maior da parte física. Mas ele tem que entender do sistema de jogo, das movimentações. O treinador tem que passar para ele e dizer assim, olha, tal jogador ele vai fazer tal função. E aí dentro dessa função que o treinador quer, eu tenho que pensar no trabalho que eu vou desenvolver com ele. Se é um jogador de velocidade, se é um jogador que muda muito de direção. Aí eu tenho que pensar dentro das capacidades físicas, quais são as que eu vou mais aplicar para ele desenvolver aquela atividade dentro do jogo, dentro do esquema de jogo. Então, um garoto desse de 9, 10, 11 anos, ele tem que ter muito mais a bola, o jogo propriamente dito, jogos educativos, né? Jogos que estimulem a percepção, a inteligência, a criatividade, né? Para sair de situações que façam ele ter uma dificuldade. Então, ele tem que ter o raciocínio rápido. Então, sempre tem o trabalho ligado ao outro. Da parte de trabalho físico, né? Que seria coordenação, mudança de direção, giro, velocidade e o jogo. O atleta já com mais maturação, aí sim você começa a implementar algumas cargas de força. Mas mesmo assim, hoje, se você for observar a metodologia de trabalho hoje, é a questão da análise do movimento, é correção de movimento. Então, hoje, é muito mais isso. Se você for ver, sempre tem, dentro do trabalho do treino, tem movimentos que fazem
treinos de correção de movimento, da passada, da corrida. Por quê? Porque um atleta desse, vamos falar, puxar para o lado profissional, um atleta desse, vamos pensar no investimento que o Flamengo fez para comprar o Gabigol. Aí tu tem um atleta desse daí que ele vai te render financeiramente muito dinheiro, né? Porque é um cara goleador, um cara que é diferenciado e tudo. E aí tu não cuida desse cara da forma ideal. Então tu não faz todo o trabalho respeito à individualidade biológica, os trabalhos das cargas, né? O controle das cargas. Você não faz as correções de movimento e os educativos de correção de movimento, enfim. Aí um cara desse se machuca, uma lesão muscular que tira ele do campo por 6 meses. Então, é um prejuízo absurdo. Por isso que, atualmente, tem muito estudo, muita gente estudando baseado nisso, que é a correção do movimento para evitar a lesão. Então, se você for ver os treinos... Já a partir da base, né, Rafael? Para cada faixa etária, ele evitar esse tipo de lesão. Você chega um garoto daquele de 8 anos, que não sabe correr, corre todo errado, sobrecarregando alguns grupamentos musculares, sem estabilidade de quadril. Aí o cara desse daí, quando tiver atleta puxando, fazendo altas cargas de trabalho, velocidade máxima, velocidades absurdas que hoje o jogo exige, e ele não tem ele tem essa sobrecarga na musculatura, ele vai machucar. E tem jogador que machuca de região pubiana, adutor, né? Porque ele não tem estabilidade no quadril, ele tem alguma disfunção no movimento. E aí gera esse problema todinho, que é um prejuízo absurdo para um clube desse que investe bilhões no jogador, né? É verdade, isso é verdade. Rafael, cara, assim, a gente tem, eu acho que nós vamos ter que marcar outro momento, porque são muitos assuntos, meu amigo, e eu fiquei agora mais querendo saber mais ainda, porque é um cara rico de conhecimento. Mas se for possível a gente, se terminar o tempo aqui, que é um tempo de 1 hora, depois a gente volta de novo, continua, porque nós temos muitos assuntos. Mas a gente vai agradecer todo o pessoal. Tem um aluno meu aqui que está me assistindo diretamente de Portugal, cara. Que massa! Ele foi meu aluno na Maraponga, no projeto Sescativo, ali na Maraponga, e sempre está acompanhando o pessoal de faculdade aí, que a gente vai citar nome, é perigoso a gente esquecer o nome de alguém, né? Mas tanto o pessoal que está ali seguindo, o pessoal que acompanha aqui as redes sociais da equipe, gratidão e agradecer o pessoal que está muito show. E aí, Rafael, eu queria aqui que você, para a gente encerrar a nossa pergunta, eu tenho algumas perguntas rápidas para você, mas aí eu queria que você desse uma dica para principalmente aqueles profissionais que estão começando hoje, que querem iniciar nessa área de treinamento esportivo. Eu mesmo trabalho com futsal, meu amigo, mas eu sou um amante do treinamento físico, treinamento esportivo, porque a atleta, para mim, tem que estar bem fisicamente. Então, eu queria que você deixasse aí uma dica, né, em relação a esse pessoal que está começando agora e quer entrar sabendo que vai encontrar todas as dificuldades, mas tem que vivenciar, né? Então, queria que você deixasse essa dica aí para o pessoal. Assim, o primeiro desafio, qualquer profissional de educação física que não tenha dificuldade. Aí eu vou dizer, assim, não estou para descobrir quem é esse profissional de educação física que não tem dificuldade. Sempre tem dificuldade, ele tem que sempre ser inovador. Então, todo profissional, independente da preparação física, o cara tem que pensar à frente. O cara tem que estar sempre analisando quem é o público dele, quem é o cliente dele, o que aquela pessoa precisa ser desenvolvida. Então, baseado nisso, aí você vai buscar o conhecimento, que é o ponto-chave, eu não tenho como dizer outra coisa. Aí você tem que estar sempre antenado, buscar conhecimentos, fazer curso. Não existe fim. Para quem estuda, quem trabalha na área da saúde, né, os profissionais, nós todos que somos da área da saúde, não existe fim, cara, para o estudo, porque quem está envolvido nessa área sempre tem coisa nova. Na época que eu trabalhava com preparação física, eu até já tinha uma certa base de alguns trabalhos que são feitos hoje, que é muito de correção de movimento e tudo. Mas hoje, é assim, se você for assistir qualquer treino, seja do cara que corre em rua, o cara que joga futebol, ele tá fazendo um trabalho específico para correção de movimento. Então, isso é uma coisa, teoricamente,
entre aspas, uma coisa nova. Então, se o cara não estiver sempre estudando, buscando conhecimento, artigo científico, cursos, e aí você tem que sempre separar uma grana do seu rendimento lá, do que você trabalha, se trabalha com personal, trabalha com preparação física, tudo, tem que sempre estar guardando uma grana para estar sempre fazendo curso e trazendo conteúdo novo para aplicar. Bacana, bacana. Rafael, como é que está sendo esse momento da pandemia? Juntamente, eu estou acompanhando nas suas redes sociais também, você está sempre passando as atividades lúdicas, inclusive algumas brincadeiras que você passou fazendo com a sua filha na sua casa. Eu fiz aqui em casa com os meus filhos também. Como você falou, a gente que é da área de saúde, esse momento para a gente está bem difícil, porque a gente está sempre em contato ali com os nossos alunos, com crianças, com os idosos, e a gente sabe que eles estão precisando da gente, né? Então, eu estou acompanhando aí, cara. Eu queria que você falasse um pouco como é que está esse momento, não só na vida pessoal, mas também assim, o que você deixaria assim para o pessoal, a questão da ansiedade e tal. E aí, um leque aí de orientações aí para. Até porque você está nessa vivência mais. Claro que nós estamos trabalhando na área social, né? Eu também estou com muita falta dos alunos aí, mas como é que está esse momento de pandemia e o que você espera pós-pandemia? Assim, pessoalmente é ligado à ansiedade, tudo, de estar em casa. Eu não fico tanto porque eu tô com N cursos, tô estudando pra caramba, é muita coisa, muita coisa. Sempre tem curso e tudo. E aí tem criança em casa, aí a gente brinca, então tem a minha esposa, a gente faz uma programação de assistir junto e tudo. Então a gente está sempre buscando alguma situação individual. No modo geral, a preocupação é porque a gente não, assim, não parte de mim essa questão individualista, né? A minha preocupação é saber a condição dos meus alunos, né? São alunos de realmente vulnerabilidade social, que tem dificuldades e tudo, precisa de suporte. Eu não sei se eles estão se cuidando, se eles estão tendo o cuidado necessário para não contrair o vírus. Então a gente fica muito preocupado nesse quesito. Eu sei que o local que eu estou indo, inclusive o próprio SESC, também deu cesta básica, né, para dar um suporte para a família através da alimentação. Isso eu tenho conhecimento, mas de saber realmente como eles estão passando por isso, como é que eles estão enfrentando, a gente não tem tanto esse controle e é uma coisa que me preocupa. E pós-pandemia, eu acredito e quero acreditar que individualmente as pessoas elas comecem a olhar mais para o outro, entendeu? Porque não é brincadeira, assim, a quantidade de pessoas que vieram a falecer por conta do vírus, né? Quantas famílias que perderam pessoas que amam, quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas não teve dificuldade de se alimentar. Então, eu espero que depois disso tudo as pessoas consigam olhar mais para o outro, entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa que... A nossa live está quase encerrando, aí ela vai encerrar e a gente volta novamente, pode ser? Pode ser, fechado. Aí entra de novo. Vai concluindo aí, vai concluindo. Então, eu quero acreditar, porque as pessoas elas pensam assim, eu tenho que ajudar com dinheiro, mas eu não tenho dinheiro. Mas às vezes não é o dinheiro, é uma palavra, cara. É você ouvir o outro, é conversar. Então isso é o suficiente. O cara às vezes quer só um bate-papo, o cara tá passando por uma dificuldade. Se você sabe, vamos pensar no sentido religioso, se você sabe rezar, sabe orar, enfim, sabe fazer prece, dependendo da religião que você use, o termo que você use, reze pelo cara, reze pela pessoa, reze pela família daquela pessoa, né? Se você tem um lado religioso ativo. Então, eu acredito que fazer mais pelo outro tem muitas coisas que você pode fazer que não vai requerer um esforço muito grande seu. Eu tenho que ser agora, vender as minhas coisas e dar tudo pro outro. Não, não é isso, né? Nem Deus queria isso, assim, mas enfim. É verdade.
É um momento complicado, né, cara, que a gente está passando, mas eu acredito que a gente tem que estar junto. A gente está vendo aí que está vendo a flexibilização, mas a gente está vendo o pessoal realmente com aquela falta de paciência. A gente vai chamar ele de novo aí, que estourou o nosso tempo, pessoal. Quero mais uma vez agradecer aqui a todos pela participação de vocês. Um cara realmente um cara rico em conhecimento, um profissional diferenciado. E, enfim, vamos dar continuidade aí, esperar ele entrar novamente aí. Que se for possível a gente passa a noite conversando aqui, porque tá muito bacana, muito bacana. Agradecer a esposa do Rafael, o Bruno, o professor Carlos Leandro, o pessoal, o professor Rubens Barroso que entrou aí, Josué, são tantas pessoas, os meus atletas aqui de Pacuti. Enfim, vamos ver aqui se ele... Deixa eu clicar aqui para ele. Vai voltando aí novamente. E aí, show? Tamo de... Estamos nós aqui novamente. Rafael, cara, se você quiser aí dar continuidade ao que você estava falando, concluiu. Não, concluí sim. A preocupação com os atletas e tudo. Pronto. Eu queria que você... A gente tem muita coisa aí, mas eu sei que você também tem um momento com a família aí. Eu queria que você desse aí suas considerações finais, e aí depois das suas considerações aí. Sei que são muitos temas, né? Mas eu escolhi assim um pouco resumido, voltado para a área de treinamento, justamente por causa da sua vivência. E eu ia pedir também, cara, antes das suas considerações, você sabe que eu tenho esse projeto. Agora nós temos mais uma hora de bate-papo aí, mas não vamos estender muito não, né? Eu queria que você deixasse uma dica para mim aí, porque assim, eu estou passando por muitas dificuldades, né, Rafael, em relação aos atletas. Assim, o cenário cearense, todo futsal amador, primeiro que ele é difícil. Aqui em Fortaleza, eu sinto mais dificuldade do que o período que eu estava trabalhando em Paputi. Tem ano que eu cheguei, a equipe ela foi fundada em 2014, e hoje a gente passou por muitas formações. Tem ano, a gente entra numa competição e a gente acaba que os atletas desistem, perdem aquela vontade. E assim, já vieram os atletas de alto rendimento. Então, cara, eu não tenho atletas de alto rendimento, eu tenho, assim, trabalhadores. Cara que passa o dia trabalhando e a gente se encontra naquele momento ali. Tem alguns garotos que estão estudando no ensino médio, concluindo agora. E eu sou um cara muito perseverante nas minhas coisas. Então, que no início, quando eu comecei os meus treinos, a gente até conversou se havia uma possibilidade de a gente fazer um encontro para você ter assim, aquele momento para ver se daria certo para ficar trabalhando com a gente. Mas eu vi que era muito difícil o horário. E aí, cara, eu queria que você deixasse aí que você já passou muitas informações, mas eu queria também que você desse aí uma força em relação principalmente também o nosso preparador físico que vem fazendo um trabalho muito bacana, que a gente vem fazendo pelo Meet, né? Nossos treinamentos eles vêm pelo Meet. No momento eu comecei com 20 atletas, aí baixei novamente devido à dificuldade, tive que afastar alguns atletas, e você vê que eu procuro padronizar, cara. Eu invisto mesmo na equipe. Prancheta, meu material de treino, os meus atletas, inclusive até treino mesmo. Quero aproveitar aqui também um momento. A gente está começando a fazer as canetas, está vindo aí boné, caneca, sacolas esportivas da equipe. Justamente o intuito disso, como eu te falei, a gente arrecadar recursos, sei lá, conseguir alugar uma quadra, que tem quadra permanente. No momento, a quadra que a gente vinha treinando é a quadra do Puca, que é mais próxima aqui do Puca do Morumbi. Então, a gente está parado, cara. E aí eu queria que você
desse assim uma força para mim aí, um ânimo para a gente poder, para a galera acreditar que a gente tem dificuldades, mas que a gente é capaz de vencer juntos, né? E que você desse aí uma dica para a galera aí. Primeiro, assim, eu não sei se a gente tem atletas aqui participando, inclusive depois talvez você possa até compartilhar essa minha visão. Eu acredito que não é só a paixão pelo esporte, às vezes. Muitas vezes uma pessoa, né, provavelmente como eu sei que é adulto, né? Então, às vezes o cara às vezes ele sempre quis uma oportunidade de ser um atleta profissional, de jogar, enfim. E ele precisa, se ele eu acredito até assim que no futsal é muito mais viável um atleta depois de uma certa idade jogar num clube profissionalmente, ganhar financeiramente por essa profissão e tal, do que no futebol, né? Então, eu creio assim que tudo é compromisso, tudo é compromisso. Então, se você chega pro José Augusto, olha, José Augusto, eu tô querendo realmente jogar futsal, eu gosto do esporte, tudo mais, papá, papá, papá. Então tem que ter compromisso. Então, se você tem compromisso, aí já é outro caminho. Quantos atletas de futsal, inclusive até recente, eu tinha um garoto que jogou comigo no Maracanã em 2014, no lateral esquerdo, Lessin. Aí um cara desse jogava ficava jogando só pro Palmácia. Futsal, Palmácia e tal, futsal, 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 futsal. Aí hoje o cara tá jogando profissionalmente, não sei qual é o estado, não sei se é pra banda de Florianópolis, Curitiba. Deixa eu te perguntar, tu trabalhou com o Lessin, rapaz? Trabalhei com ele. Rapaz, o Lessin, eu conheci aquele menino moleque, ele é de Santo Antônio, Gato dos Rodrigues, se eu não me engano, ali em Palmácia. Ele está jogando na seleção de Pacuti, se eu não me engano, agora ele voltou e está em Catanduvas. Menino humilde, cara, batalhador. Inclusive, a maioria dos atletas da seleção de Pacuti, 90% deles foram meus meninos que trabalharam comigo no meu projeto na época do Pacuti. Olha aí, cara, a gente conversando com a gente sobre as coisas, né? E aquele menino, cara, menino do bem. A galera que tá assistindo essa live aí, ele é assim, ó. Olha aí, cara. Se liga na dica desse rapaz aí, ó. Inclusive aqui, ó, o Anderson, goleiro, né? Goleiro, pessoa do coração gigante, que hoje é preparador de goleiro do Ceará, né? Do profissional do Ceará. Também jogou com o Lessin em 2014 e ele sabe da história do Lessin. O Lessin, um moleque muito bom, pessoa do bem e joga pra caramba, né? Não dá pra dizer que não joga, né? Demais. Nossa senhora, que massa. Então, assim, eu vejo assim, que a pessoa tem que ter compromisso. Se ela tem compromisso, ela consegue. O Lessin hoje ele tem o quê? Uns 24, né? Ou mais ou menos isso, o quê? 24, 25? Precisamente eu não sei, mas. Porque em 2014 ele tinha 19, então deve ter mais ou menos isso aí pra cima, né? Enfim. Então o cara desse hoje tá jogando profissionalmente e vive disso. Vive do clube lá que tá pagando o salário dele. Então, se o cara firmou um compromisso contigo, ele tem que ter um compromisso, tem que ter a dedicação dele. Já da parte física, você vai ver, não só, exemplo, você viu o Clássico Rei ontem, teve um do Fortaleza, se eu não me engano, não sei o que aconteceu com o Thiago, mas enfim, lesão muscular. Por quê? Porque é muito tempo parado. Por mais que você esteja trabalhando em casa, né, fazendo algum trabalho, mas é diferente. O jogo ele é muito intenso. Né, Rafael? Não é? Então, assim, o jogo é muito intenso. Você vê o volume de jogo do Tinga, né? Um jogador força, velocidade, tudo. Aí ele provavelmente, né? Assim, tô só deduzindo, eu não sei se foi lesão muscular, mas aparentemente foi uma lesão muscular. Mesmo com quase 30 dias de trabalho. Mesmo quase 30 dias de trabalho. Então é uma situação totalmente nova. Então tem que ter muito cuidado nesse retorno, no controle do volume e intensidade principalmente. Então o ideal é oferecer mais volume e à medida que for passando o tempo, começar a colocar intensidade, mas muito cuidado com o controle de carga. É o ponto principal. Porque é totalmente diferente do futebol amador. Se um jogador desse
que trabalha. Ele vai lá, sai do trabalho dele. Eu não sei nem qual é o trabalho dele, que é outra coisa que a gente tem que observar, que é o tipo de trabalho que o cara desenvolve, né? Se é o cara sentado lá no computador, se o cara carregando peso e tudo. Então, se o cara desse daí, ele chega pra ti e no trabalho que tu desenvolveu com ele, ele se lesionou, uma lesão muscular, o cara nem tem condição nem de pagar um fisioterapeuta e nem de fazer um ultrassom e tudo. No máximo que ele vai fazer é tomar uma injeção para passar a inflamação e a dor. Né? Isso é verdade. Então, esse retorno tem que ser com muito cuidado. Principalmente se não tiver, porque o futebol profissional teve que voltar com uma certa pressa pela necessidade de dar prosseguimento aos campeonatos. Né? Que na minha concepção, no meu entendimento, iniciaria só os campeonatos, os nacionais, né? Enfim. Eu sei que prejudica muito os times pequenos, porque às vezes precisam disso, mas teoricamente não, porque aqui no Cearense só teve times que só iam disputar um jogo e arrumaram o time de outro canto, né? O Guarani de Sobral e o Barbalha foi assim, arrumaram um time emprestado ali para jogar um jogo. Né? Então, assim, eu acredito que precisaria de muito mais esse cuidado, esse controle, porque ninguém sabe, pode ser uma lesão séria. Uma lesão séria muscular, que o cara vai passar, talvez, a perder até o ano dele. Pode acontecer. Então, precisa de muito cuidado, assim. Inicialmente é isso. E depois observar, hoje o que você tem que muito observar, que eu falei no futebol, é o tipo de função que você quer taticamente do aquele jogador. O futsal é muito mais intenso, é muito mais movimento, é muito mais... o cara dificilmente para. É diferente do futebol, que tem momentos que o cara caminha, tem momentos que ele para, enfim. Então você tem que observar muito bem o que é que você quer daquele atleta, qual a função que você quer que desenvolver dele e como você vai trabalhar fisicamente para ele desempenhar aquela função. Hoje, é um filme que é muito legal de assistir, que é O Homem que Mudou o Jogo, né? O Homem que Mudou o Jogo, que é o cara que teve uma ideia há alguns anos atrás, que hoje é usado... Hoje, se você não estudar, se você não analisar o jogo... Se você não analisar o jogo, você tá morto, cara. Você tem que analisar o jogo. Você tem que estudar a sua equipe, a equipe adversária. Então, você tem que estar analisando o jogo. Tem que estar vendo as movimentações, o que pode melhorar, onde pode melhorar. Por que aquele atleta não está sendo eficiente. O que é que está faltando para ele. Então, tem que estar sendo observado. E é muito legal esse filme, porque dá uma ideia de como iniciou a análise de desempenho que a gente tem hoje, né? Rapaz, eu não vou tomar muito teu tempo, não, cara. Eu vou puxar só uma perguntinha, Rafael, a gente começar a tocar um pouco no assunto em relação ao futsal, cara, para a gente encerrar o assunto. Tu teve vivência dentro do futsal, Rafael, com essa parte de treinamento? Claro que você teve a questão da experiência com os projetos sociais de futsal, mas como preparador físico, tu teve experiência dentro do futsal? Cara, assim, dentro da minha condição de preparador físico, é uma coisa que ainda me falta, é ser preparador físico de futsal. Surgiu alguma sondagem e tudo, mas nunca oficialmente de trabalhar. Mas o que você tem que diferenciar, lógico, aí as movimentações, enfim, jogadas, são diferentes. Mas para o preparador físico, ele tem que identificar quais são as características do jogo, a capacidade de cada atleta, e aí depois disso implementar isso junto com o treinador. Exemplo, eu quero fazer isso, tem tal jogada que eu faço que eu quero que seja assim. E aí como o preparador físico, ele tem que se adaptar à filosofia de jogo do treinador. Né? Então isso é extremamente importante. E aí, inclusive, o Anderson compartilhando aí, ó, que é estratégia para cada partida, né? Ele comentou que hoje você tem uma estratégia para cada partida. Aí, se você for analisar, às vezes você não entende, você está de fora, você não entende. Por que ele não entrou com aquele centroavante? E aí ele precisa de um time mais leve do que um centroavante tão pesado lá na frente, né? Então, hoje tudo isso conta. Hoje você tem que estar antenado e observando, analisando os jogos e tudo. Inclusive, assim, quem
quem gosta mesmo, você até de trabalho com goleiro e tudo, segue lá as redes sociais do Anderson aí, porque ele compartilha muito vídeo de treinamento do Ceará. Muito bom, material muito bom, muito rico. O trabalho dele lá com os goleiros. E então, para quem tem quem gosta mesmo de estar estudando, analisando e treinando o goleiro, enfim, vale a pena, viu? Muito bacana, muito bacana. Rafael, essa nossa live aqui, cara, vou guardar ela com tanto carinho, porque o conhecimento que eu adquiri hoje, com a sua vivência, com o seu profissionalismo, mas você pode ter certeza que eu vou assistir ela assim inúmeras vezes, porque para mim foi de uma riqueza muito grande. Quero agradecer aqui pelo você ter aceitado esse convite. E assim, para mim está sendo uma honra, cara, e um prazer gigante que está me enriquecendo como pessoa também e como um profissional de educação física que me motiva e me fortalece mais ainda para que eu continue seguindo a minha profissão e a minha vida pessoal. Aí, cara, eu quero só encerrar com umas perguntinhas rápidas aqui, e aí você pode responder perguntas em respostas rápidas também, tá bom? E aí depois a Vou gente tentar, agradece vamos o lá. pessoal que você faz as considerações finais, tá bom? Tá certo. Vamos lá. O que representa família para você? Tudo, tudo. Deus. Deus acima de tudo, né? Uma qualidade e um defeito, Rafael. Defeito, às vezes, um pouco de impaciência e qualidade, assim, é ser um cara de coração grande, assim, coração grande, uma pessoa que busca ser do bem. O que você não gosta numa pessoa? Você, tipo, você olhou para aquela pessoa ou você conhece uma pessoa que, cara, se tu puder mudar isso, você muda. É a questão, às vezes, da pessoa querer se sobressair sobre as outras de forma não ética, enfim. A pessoa que tenta passar o outro para trás é uma coisa que me deixa meio irritado e indignado, assim, entendeu? É uma coisa que não me faz bem. Humildade sempre, né? Você já chegou assim, qual um lugar que você não conheceu ainda que você gostaria de conhecer? Rapaz, assim, eu sou muito bairrista, né? Eu queria conhecer o Brasil. Assim, se eu pudesse fazer, eu queria fazer um tour pelo Brasil e começando pelo litoral cearense, porque é lindo demais. Aí é bairrismo É um mesmo, hein? espetáculo, né? É, em relação ao teu final de semana, o que você faz ao final de semana? Cara, final de semana tem um lado família, né? Assim, mesmo porque tem essa questão da pandemia, talvez eu não esteja tão próximo, né? Mas sempre tem um dia ali que a gente se dedica à família, não só do nosso lar, né? Enfim, vai pra sogra, pro pai, enfim. É família. Final de semana é família. Você tá mais próximo da família. Que às vezes na semana não oferece essa oportunidade, né? É verdade, a gente tem que aproveitar aquele tempo que tem no final de semana, né? Uma pessoa que você sabe que pode contar sempre. A minha esposa. Aí é parceira de todas as horas. Além de esposa, é amiga. É, vamos lá. Prefere pizza ou uma torta doce? Rapaz, eu vou na pizza, viu? Hã? Eu vou na pizza. Aqui em casa eu, minha esposa e a minha filha come igual a mim. Come de 3 pedaços. É uma onça a minha. Ai, ai. Cara, eu vou deixar você fazer suas considerações finais aí. E aí a gente encerra uma agradecendo a outra, tá bom? Faça suas considerações aí, por favor. Eu primeiro queria agradecer, assim, Já deu uma mensagem aí, né? Ó. Te amo, papai. É, Estou muito feliz de estar lhe assistindo. é o meu amor aí. Assim, o José Augusto, muito feliz, assim, porque é muito bom, primeiro, estar com você, a gente conversar.
compartilhar conhecimento. Eu sou um cara que busco sempre compartilhar conhecimento. Eu não acredito do cara pegar o conhecimento para ele e dizer assim, não, eu não ofereço para fulano porque senão ele vai ser melhor do que eu ou alguma coisa do tipo. Então, eu sou um cara que vai compartilhar conhecimento. Quem chega próximo de mim vai, se precisar, se quiser. Olha o grande Frazão aí chegando aí na nossa live aí. Grande Frazão, Então, um forte abraço para então, assim, eu sou um cara que tem que disponibilizar o conteúdo, o conhecimento que eu tenho. Essa é uma coisa que eu gosto demais. Inclusive, assim, estou super aberto. Quem precisar, pode até buscar aí com o José Augusto aí, precisar de alguma dica, alguma orientação, material, planilha de treino, enfim, essas coisas todas aí. O que eu tiver aí, não tem problema nenhum em compartilhar, em enviar. É, espero que realmente tenha colaborado com as pessoas, né? Muita coisa foi vivência prática, né? Então, se alguém tiver, por isso que eu falei mais uma vez, que se alguém tiver alguma dúvida, precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, pode, através do José Augusto aí, contactar comigo aí, que dá certo. Então, no próprio Instagram aí, vai no direct aí que a gente desenrola alguma coisa. Então, no mais, agradecer, realmente agradecer por essa oportunidade e esperar pelas próximas. Quando parar essa pandemia aí, a gente poder fazer uma visita lá no projeto, com certeza pode me chamar que eu vou lá fazer uma visita, a gente trocar uma ideia pessoalmente. Um abraço aí pro professor Henrique Gurgel, professor também defensor da educação física, para-atleta aí, cara, um coração também muito grande aí, gente boa demais. Então, Rafael, se eu pudesse, cara, eu ficaria mais uma, mais duas, mais três ou mais 4 horas conversando com você aqui. Eu não tenho como lhe dar um retorno. O retorno que eu tenho lhe dar aqui é gratidão sempre. Dizer a você que você faz parte das minhas novas conquistas que eu estou tendo agora, que você sabe que eu passei aquele período de desempregado, né? Quando acabou o projeto. Voltei agora, Deus me abençoou para que eu voltei para a mesma casa. Isso é espetacular demais. E então, assim, cara, eu não tenho assim palavras para agradecer o tamanho do, do momento que você está aqui comigo. Quero dizer que você é um cara muito importante para a minha vida pessoal e profissional, como eu já falei. E, como eu falei, conte comigo também, não vejo a hora desse momento passar e a gente se encontrar, dar um abraço, fazer uma visita, você fazer uma visita novamente e a gente se encontrar. Então, aqui só gratidão, cara. Gratidão. E agradecer aí aos familiares do Rafael, aos amigos do pessoal que segue o Rafael, ao pessoal de Pacuti, os meus atletas, o professor Carlos Leandro. Não vou ficar citando o nome aqui, porque é chato a gente esquecer o nome de alguém, mas todo o pessoal que esteve aí acompanhando a nossa live aí. E, então é isso. Sigam as nossas redes sociais. R Cartacho, né? @ R Cartacho. RA Cartacho. RA Cartacho. E continue seguindo aí as nossas redes sociais, o Instagram da Celta Family. E aí, em breve a gente tem mais convidados aqui. O objetivo do bate-papo realmente é a gente trazer justamente as pessoas para fazer esse momento com a gente de pandemia e compartilhar um pouco do conhecimento. Essa frase que você usou, Rafael, que você falou, o conhecimento ele tem que ser repassado. Eu uso essa frase de um professor que passou isso para mim. Então, cara, enfim, é só gratidão mesmo. Obrigado de coração, agradeço a você, a sua família, que Deus abençoe você sempre e essa pandemia vai passar e logo, logo a gente vai estar junto novamente. Cara, forte abraço. Um beijo no teu coração e fica com Deus, tá? Grande abraço. Valeu, meu irmão. Grande abraço. Abração, até a próxima. Até. Bom, gente, é isso aí. Quero agradecer aí o pessoal que esteve conosco até esse momento aí, quase 2 horas de live. Agradecer o pessoal de modo geral aí. Professor Carlos Leandro, a esposa do Rafael, Araújo, Isaac, Henrique, Frazão, meu amigo Frazão, grande abraço. A Ana,
Anderson, Anderson. Enfim, quero agradecer a todos de coração, aos amigos de Papo Tios, professores, atletas, amigos e seguidores da equipe JFMFC. Quero aqui só gratidão a todos e comunicar para vocês que já temos o nosso convidado da nossa próxima live, próxima quinta-feira. E lembrando também que terça-feira nós vamos fazer uma live com mais 2 atletas da nossa equipe, mostrar um pouco da história deles de vocês aí e os objetivos deles com a equipe, tá bom? Então, agradeço a todos mais uma vez, divulguem nas suas redes sociais, acompanhem essa live aí, ela vai ficar guardadinha, o pessoal que não teve a oportunidade de acompanhar, ela vai ficar para vocês acompanharem. Maranoji, meu amigo aí, grande campeão do futsal cearense. Enfim, gente, muito obrigado a todos. Eu não vou ficar falando o nome aqui, pode eu esquecer alguns, mas agradeço a todos, de coração, tá bom? Fiquem com Deus. Ao sair de casa, se cuidem, usem máscara, usem álcool gel. Em breve a gente vai estar passando por essa situação, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima.